Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho lindo ver um raio cair. Mas toda essa beleza esconde um grande perigo. Essas descargas elétricas são perigosas e podem matar pessoas, animais ou então provocar grandes estragos em estruturas. Não à toa, muitos não gostam de tempestades. E querendo ou não, há pessoas que são acertadas por raios. Eu sou Benjamin e vou te contar histórias quase inacreditáveis de pessoas que tiveram experiências com raios. Em 10º, Winston Camp. Winston Camp cultivava abóboras em seu quintal. Certo dia, ele foi surpreendido por uma terrível tempestade. Com medo de que todo o seu trabalho fosse literalmente por água abaixo, ele correu para o quintal, com o objetivo de salvar as abóboras. Enquanto estava debaixo do temporal, um raio caiu onde ele estava. O raio não o acertou em cheio por conta de detalhes, mas parte dele pegou o seu braço e o marcou, com o que é chamado de árvores relâmpagos ou figuras de Lichtenberg. Após ir ao hospital e ser tratado, ele passou a ter uma vida normal. Em 9º, Peter McCarthy. Um canadense chamado Peter McCarthy foi atingido por um raio quando era adolescente. Ele teve a sorte de sobreviver ao evento e é uma das poucas pessoas que pode contar que já foi atingida por um raio. Depois disso, sua vida seguiu normalmente. Até que sua sorte mudou radicalmente quando ele já era adulto. Juntamente com uma amiga de trabalho, McCarthy ganhou $1 milhão na loteria. Gente, a probabilidade de você ser atingido por um raio e ganhar na loteria ao longo de toda a sua vida é, de acordo com as estatísticas, de uma chance a cada 2,6 trilhões. E, ao contrário do Brasil, no Canadá, existe a divulgação dos vencedores das loterias. Em uma entrevista dada a um veículo de comunicação, McCarthy brincou sobre a sua sorte no jogo e disse que esperava que fosse atingido por outro raio, mas que não acreditava que algum dia realmente pudesse ganhar na loteria. Será que isso foi algum tipo de compensação divina? Vai saber, né? Em 8º, Jamie Santana. No ano de 2016, Jamie Santana estava andando a cavalo em Buckeye, que ficava no estado americano do Arizona. Ele estava acompanhado de seu cunhado, que também estava em outro cavalo. De repente, uma tempestade começou a se formar e a chuva começou a cair. Os dois saíram em disparada para buscar um abrigo, mas antes que isso ocorresse, um raio acabou atingindo Jamie e seu cavalo. O animal acabou morrendo na hora, mas no que muitos consideram um milagre, Jamie acabou sobrevivendo e foi parar no hospital, onde passou 4 meses lutando pela sua vida. Ele conseguiu se recuperar e hoje tem uma história assustadora para contar. Em 7º, Dylan Nichols. Dylan Nichols trabalhava em uma concessionária de carros. Em um dia de agosto de 2016, ele estava com fome e decidiu fazer uma pausa para poder almoçar. Ele se sentou na porta de uma garagem que tinha um grande portão. De repente, ele foi atingido por uma forte descarga elétrica. O raio fez com que ele fosse para o chão no mesmo momento. Sentindo muitas dores no peito e totalmente confuso, foi encontrado por seus colegas de trabalho e levado para um hospital onde foi tratado e conseguiu sobreviver. Depois se descobriu que o portão onde Dylan estava sentado em frente acabou salvando sua vida, já que absorveu a maior parte da descarga elétrica. Em 6º, Brittany Werle. Como você sabe, o raio é uma descarga elétrica muito poderosa. Mas e se eu te falasse que uma pessoa recebeu uma descarga elétrica e na hora simplesmente não sentiu nada? Parece mentira, né? Mas foi. Em 2011, uma menina de 11 anos chamada Brittany Werle estava andando com uma amiga quando foi atingida por um raio. Na hora, as meninas não perceberam que um raio tinha caído. Elas viram um clarão e ouviram um estrondo, porém, como não estava chovendo, nem cogitaram tal opção e continuaram andando. Foi só quando Brittany chegou em casa que ela percebeu que o seu braço estava marcado por conta do raio e o pior, ele havia se quebrado. De acordo com os médicos, o raio entrou pelo seu ombro e saiu pelo pulso. Apesar do braço quebrado e da marca no ombro, a menina não teve nenhum problema e hoje vive sem qualquer tipo de sequela. Em 5º, Beth Peterson. E que tal ser atingido 2 vezes por raios? Em julho de 1992, Beth Peterson foi atingida enquanto servia às Forças Armadas Americanas. Durante uma caminhada, ela afirmou que teve uma experiência de quase morte, na qual teria tido visões e contatos estranhos.
Ela disse que lhe foi dada uma segunda chance para fazer o bem. Só que aproximadamente um ano após o primeiro raio, veio o segundo. Apesar de ter conseguido sobreviver, seu psicológico ficou abalado. Agora, toda vez que uma tempestade se forma, ela começa a ter crises de pânico. Mas, para sua sorte, ela é acompanhada por psicólogos e vem fazendo tratamento desde então, com o objetivo de diminuir essas crises. Em quarto, Bill Cower. Bill Cower faz parte do time das pessoas que foram atingidas mais de uma vez. A primeira foi quando ele era jovem, com apenas 12 anos de idade. Estava nadando em um lago com os amigos. Ao verem que uma tempestade se aproximava e um raio tinha caído perto de onde estavam, Bill decidiu ir para casa. Só que no caminho, um raio o acertou juntamente com uma árvore próxima. Ele ficou 1h30 desacordado e, quando voltou a si, percebeu que a árvore ainda estava soltando fumaça. Na segunda vez, ele estava trabalhando dentro da garagem da casa dele, durante uma tempestade. Só que ao lado da garagem havia uma árvore. Parte das raízes dessa árvore iam para dentro da garagem. Assim, quando uma descarga elétrica caiu, a corrente foi levada até onde Bill estava e o fez desabar dentro de sua própria casa. Por sorte, ele sobreviveu mais uma vez. Em terceiro, Michael Cannon. Michael Cannon nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Quando tinha 16 anos e estava mexendo com uma cerca com o seu pai, um raio atingiu a cerca e, consequentemente, a descarga chegou até ele. Na segunda vez, ele estava debaixo de um caminhão tentando consertá-lo e uma descarga elétrica atingiu o solo ao seu lado e, consequentemente, o acertou. Já a terceira vez foi quando ele estava olhando um carro velho que o seu amigo tinha e que estava dentro de um celeiro. De forma inacreditável, o raio atingiu o local e acertou as mãos de Michael, que caiu inconsciente na hora. Assim como nas outras 2 vezes, ele viveu para contar a história. Eu não sei se eu consideraria ele muito sortudo ou muito azarado. Em segundo, Walter Summerford. A história que eu vou te contar agora parece que foi tirada de uma história de terror. O britânico Walter Summerford foi atingido por um raio em 1918. Ele estava a cavalo durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, ele conseguiu sobreviver, tanto ao evento natural quanto à guerra. Com o fim do conflito, ele decidiu se mudar para Vancouver, no Canadá. 6 anos depois de ser atingido, ele decidiu ir pescar. Uma forte tempestade o pegou desprevenido e, ao se abrigar debaixo de uma árvore, uma descarga elétrica o acertou, fazendo dessa a segunda vez. Em 1930, novamente, 6 anos após seu último encontro chocante, Walter estava em um parque e, novamente, uma tempestade com raios estava o esperando. Eis que, em um dado momento, um raio o acertou. Novamente, ele conseguiu sobreviver. 2 anos depois que ele foi atingido pela terceira vez, Walter morreu. Ele foi enterrado e uma lápide foi feita para ele, aproximadamente 4 anos depois. Adivinhe só. Sim, um raio caiu justamente onde ele estava enterrado, rachando sua lápide, fazendo ali, ao menos teoricamente, a 4ª vez do fato. E em primeiro, Roy Sullivan. Até aqui vimos casos de pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada e que, por conta de certas circunstâncias, acabaram sendo atingidas por raios. É claro que ninguém deseja ser atingido por uma descarga elétrica. Como você viu ao longo desse vídeo, é uma situação terrível. Mas o que você diria de uma pessoa que foi atingida 7 vezes? Sim, você não entendeu errado não, gente. 7 vezes. Um guarda florestal chamado Roy Cleveland Sullivan, entre os anos de 1942 e 77, foi atingido 7 vezes por raios. E em todas as ocasiões, ele saiu são e salvo. Esses eventos foram documentados. Seu apelido chegou a ser Para-Raio Humano. De acordo com o livro dos recordes, Roy é a pessoa que mais vezes foi atingida por raios em toda a história. Bom, que se tem registro. E você sabe como foi que ele morreu? Se raios não o mataram, o que aconteceu? Roy acabou morrendo em 1983. Nessa época, ele já tinha 71 anos e decidiu tirar a sua própria vida. A justificativa foi o fato de que ele estava apaixonado e seu amor não foi correspondido da mesma maneira. Sendo assim, ele decidiu que daria fim à sua vida, ou seja,
Apesar de ter sido atingido 7 vezes por raios, foi um coração partido que mudou tudo. O Vida de hoje vai chegando até o fim. Até o próximo.